todos bem, né? A ideia aqui da minha apresentação é ser algo realmente bem leve, né? Tanto alguns conceitos aí para o pessoal que está procurando, né? O primeiro emprego, está pensando ali em transição, tem alguns medos, alguns receios aí nesse mercado de trabalho, né? Até estava vendo aí algumas dúvidas durante as falas do Bruno, mas também é interessante para quem lidera times, né? Então, sempre quando a gente cuida de pessoas, lida com pessoas, ou faz parte do time, não necessariamente liderando, a gente acaba observando como que elas se comportam, onde que elas gostariam de ir e tudo mais. Então, esse estou bem onde estou, confia, é um pouco, né, sobre isso, né? Será que a pessoa ela realmente está bem? Será que ela deve aceitar tudo como está ali, aquele peso, né, aquela carga de trabalho? Será que ela deveria procurar outra oportunidade? Então, é sempre interessante vocês também comentarem nas experiências de vocês, opiniões de vocês e tudo mais. Acho que falando um pouco sobre mim, eu sou certificado da Microsoft, né, de MCT para essa parte de treinamentos, né, desde 2020. Eu atuei com uma stack de Business Applications, né, que trabalha principalmente com a parte da Dynamics 365, de Power Platform, não sei se vocês conhecem essa parte de low code. Eu lidero uma área dentro da empresa de pesquisa e desenvolvimento, né, uma empresa que é parceira da Microsoft, e eu participo de diversos meetups, né, então para quem estava nas trilhas de carreira, né, de trilha digital, nas edições passadas do TDC, talvez já tenha me visto, mas eu também organizo a comunidade Dynamics Power Brasil lá no YouTube. Acho que eu cheguei a mandar aqui no chat, né, o meu LinkedIn, mas eu posso mandar aqui de novo, sem problemas, para quem quiser conectar. Sempre tem um pessoal que também tem algumas dúvidas posteriores, né, pede ali algumas dicas, tanto técnicas quanto de carreiras. Fiquem sempre à vontade, eu estou sempre conversando com todo mundo. Então, a nossa agenda eu separei aqui em 3 momentos, né? Então, acho que para a gente conversar um pouco ali sobre construção e mudança de carreira, né? O que seria isso aí, pensando no primeiro momento, né? Você sabe que tudo tem seu tempo, mas quando está sendo tempo demais ou não? Quais seriam aí os medos e receios? Ou isso existe em todo lugar, né? Uma frase que eu já ouvi bastante aí, principalmente do pessoal mais júnior, né? Do pessoal aí estagiário. E algumas observações aí que a gente sempre vai reparando ao longo do tempo. Então, acho que o primeiro item aqui, né, da construção e mudança de carreira, é o caminho que varia de pessoa para pessoa, né, um processo de construção. Então, a galera aí que está principalmente estudando, né, está terminando a faculdade, está vendo alguns cursos, ela está se planejando para construir ali uma trilha do que ela deseja seguir, né? Então, ela vai ler bastante sobre plano de carreira, ela vai pensar ali o que me torna vivo, né? O que eu gostaria de trabalhar, aquela pergunta, o que você gostaria de ser quando crescer, que é uma pergunta batida, né, entre aspas, mas nos ajuda a pensar onde a gente quer chegar, não que a gente não possa mudar ao longo do caminho, a gente vai falar um pouco disso no próximo slide. Às vezes você também tem uma pessoa ali que você já conhece, que trabalha em uma determinada tecnologia ou uma determinada área de atuação, não necessariamente na área de TI, mas a gente sempre se espelha nela, naquelas atividades, né? Então você fala, caramba, me interessei por esse tema, gostaria de ver um pouco mais sobre isso, né? Ou estou aqui atuando com alguma coisa, gostaria de sair da minha zona de conforto. Então, é esse caminho, né? Essa construção aí das suas metas e objetivos. A busca também por autoconhecimento, né? Então, dependendo de como você trabalha, ou se você tem alguma atuação mais em conta, né, digamos assim, por conta, principalmente nessa área de TI, com crescimento, né, dos PJs, né, o pessoal abrindo o próprio negócio, então a busca por autoconhecimento também está muito forte aqui nessa construção de jornada de carreira. Então é você pensar, caramba, eu gosto de atuar com isso aqui, mas eu também gostaria de liderar outras frentes, ou eu tenho uma ideia ali de alguma solução, gostaria que as coisas fossem diferentes, ou eu quero implementar um novo recurso. Então a busca por conhecimento também faz parte aqui desse processo de construção. Você saber o que realmente te deixa feliz ali naquele momento. Ter um mentor, né, é super importante. Então, essas apresentações, inclusive aqui do TCC, né, vocês conversando com o Bruno, o restante do pessoal, é super útil para vocês tirarem dúvidas. Então, às vezes você já sabe aonde você quer chegar, mas você tem algumas dúvidas no caminho, né? Você tem algumas pedras aí no sapato. Então, é sempre interessante você ter um mentor que pode ser ali desde um amigo ou alguém que você se espelha ali, né? Que você acha interessante a forma de pensar em algum determinado segmento. E, cara, sem vergonha nenhuma, né? Sem nenhum medo, sem nenhum receio de ser julgado, vai lá e pergunta. Fala, cara, eu estou planejando ir por esse caminho, estou estudando esses recursos, qual que é a melhor forma, né, no que eu tenho hoje para conseguir atingir, né, essas metas. Então, ter um mentor é interessante para você
não ficar batendo ali cabeça, né? Às vezes não avançar, ou você achar que aquilo não é para você, né? E tudo mais. Porque a pior coisa é você tentar fazer algo, não conseguir, e a gente sabe que algumas pessoas desistem. Então, uma pessoa que já passou por isso, ela vai conseguir te indicar ali formas de driblar essas dificuldades. Ter bons relacionamentos, né, no processo de construção, né? O Bruno também falou um pouco aí sobre isso, né? Alguém acho que perguntou no chat ali, né, que participa da comunidade, é uma comunidade das partes de metodologias e tudo mais, mas realmente, né, não basta você colocar ali no currículo, eu fiz 5 anos aqui de voluntariado, né, fiquei aqui no backstage, numa área X ali de programação, né, uma área ali de metodologia na área de TI. É interessante colocar no currículo? Até, mas a gente sabe que as empresas hoje, ela vai muito pelo que você fala numa entrevista, ou principalmente o que você apresenta em eventos. Então, cara, se você gosta de um determinado conteúdo, mesmo que você ainda tenha um conhecimento mais básico, procura as comunidades e fala assim, nossa, eu gostaria de levar esse tema adiante, gostaria de ensinar novas pessoas, gostaria de participar ali num painel, ou entra numa rodinha de conversa e começa a discutir aquele tema. Sempre vai ter pessoas que vão conseguir conhecer um pouco mais sobre você e muitas vezes te indicar no trabalho delas ou passar outros caminhos, né, que vocês possam procurar. Eu, inclusive, esse emprego atual que eu tô, o meu atual chefe me conheceu através de comunidade, né? Então ele falou assim: eu assisti aqui algumas apresentações, né? Vi aqui como você fala, as coisas que você tem interesse, você não quer trabalhar aqui com a gente? Então, essa parte de visibilidade, né? Você realmente dá cara a tapa ali, mostrar do que você gosta de falar, você treina suas soft skills, né? Trabalhando aí com a comunidade, porque você tem toda a questão de comunidade, pensar em público-alvo, parte de comunicação, né, de relacionamentos, isso vai te ajudar muito mais do que você colocar lá num currículo que você atuou ali num backstage, né, de alguma comunidade. E isso tudo vai formar a sua personalidade, né? Então, juntando aqui toda essa parte de você ter as metas e objetivos, né, você ter a visão clara ali das coisas que você realmente gosta de trabalhar, onde que você quer chegar, toda essa parte de autoconhecimento, né, conversando com pessoas, criando relacionamentos, você vai ter a sua personalidade, né, a sua forma de lidar aí com as diversas situações, e acredite, isso vai ser super interessante para as empresas, principalmente se você está começando e desde a base você começa a treinar alguns desses pontos. Um outro item aqui no slide, né, é o processo de transição. Então, às vezes, o cara ele já passou por essas partes, né, ele já tem ali 10, 15, 20 anos de atuação em uma determinada área, e ele fala assim, cara, eu não estou feliz aqui, sei lá, estou estudando enfermagem, por exemplo, e eu gostaria de me aventurar na área de TI. Né? Então, a mudança profissional de área, ela é sempre um tabu, né, para alguns. A gente sabe que tem algumas empresas aí com uma mentalidade um pouco mais fechada, mas hoje está um pouco mais fácil isso, né? O pessoal, até por estar mais jovem, né, está reciclando essa visão aí de mundo, isso está um pouco mais tranquilo. Então, tem aqui alguns pontos, né? O que me causa a vontade de transitar entre uma área e outra? Aqui, quando a gente fala de área, né, eu dei o exemplo de realmente um segmento, né, a pessoa sair da saúde para TI, mas às vezes pode ser uma área dentro da sua própria empresa, dentro daquele mesmo segmento. Então, às vezes o cara é um desenvolvedor, ele quer ser um analista, ou ele é um desenvolvedor, ele quer ser um gerente de projetos, ou ele quer ir para a área mais comercial. Tudo isso aqui envolve processos de transição. E o que causa, né, esse processo de transição? Quais são as principais motivações? A gente tem aqui alguns itens, né, por exemplo, insatisfação, novo mercado, qualificação. Então, a pessoa, quando ela passa por essas fases de autoconhecimento, ela vai entender um pouco sobre o que ela não está feliz ali, o que ela não está satisfeito, né? A gente sabe que a pior sensação é você ter que acordar às 8 da manhã para 8h30 você participar de uma reunião de algo que você está sendo infeliz ali. Acho que o Fábio, né, até deu um exemplo, aí estou saindo da saúde para TI. Fábio, se você puder já colocar aí no chat, né, a sua experiência, como tem sido isso, acho que vai agregar bastante aí para quem estiver na mesma situação. Então, nessa parte aqui, você tem que basicamente refletir, né, o estado atual, né, qual que é a sua ocupação atual, o que você está feliz, o que você está satisfeito ou insatisfeito, né, você já conversou com alguém sobre isso, né, o ponto crucial aqui é você não achar que sempre é algo normal,
né? Ah, isso aqui acontece com todo mundo, isso aqui é fase e tudo mais. Realmente, às vezes, algumas coisas externas podem impactar na sua experiência atual ali de trabalho, né? Às vezes, alguma coisa em casa, ou alguma outra coisa ali de atividade que você faz, digamos, extracurricular, né? Extra trabalho, mas também, muitas vezes, é algo dentro do próprio ambiente ali, tanto das tarefas ou quanto das pessoas que está te incomodando, né? Está te cutucando ali e aumentando, né, o seu grau de insatisfação. Então, você refletir o estado atual aí é bastante importante. Uma outra dica aqui, né? Como eu já li alguns currículos, eu vejo que acontece bastante é o pessoal misturar currículos, né? Então, o ponto aqui é não misture currículos se o conhecimento não será reutilizado, né? Então, usando aqui de novo, né, o exemplo da área de saúde, você recebe ali, você tem uma vaga, né, de desenvolvedor júnior, e aí chega uma pessoa e fala assim, eu trabalhei 20 anos na área de saúde, eu tinha essas tarefas aqui, essas atribuições, e aí lá no final, cursando ciências da computação na Universidade X, por exemplo. Isso não é tão interessante, né, dependendo do que você fez anteriormente. Quando você tem uma experiência anterior que não é da mesma área, digamos assim, mas ele trabalhou algumas soft skills, sim, pode ser interessante. Então, por exemplo, se você está ali numa área, você tem, sei lá, 10 anos de experiência com atendimento ao cliente, helpdesk, né, que seja, e você está aplicando para uma área de gerente comercial de algum produto, isso pode ser válido, isso pode ser reaproveitado, porque você está acostumado ali a falar com pessoas, né, a ter pressão das diferentes personalidades, né, do dia a dia das pessoas que vão contactar você. Porém, se você tem uma área que você sai de uma questão técnica para outra questão técnica, muitas vezes o cara vai lá e fala assim, caramba, por que será que ele está querendo trocar de área? Deve ser muito mais do que simplesmente a motivação de querer ver alguma tecnologia nova. Então, aqui nesse ponto, se vocês verem que o que vocês fizeram para o que vocês supostamente vão fazer é muito discrepante e não possui itens relacionados, faça um currículo à parte, como se fosse realmente do zero. Você pode até ter uma linha ali dizendo, trabalhei 10 anos com saúde, beleza, é o suficiente, não precisa listar tarefas, atribuições e tudo mais. Acho que a Ingrid até comentou aqui, né? Também saí da área da saúde, sou formada como técnica em farmácia, agora estou me formando como técnico em desenvolvimento de sistemas. Legal, Ingrid. Bem bacana. Vai dar tudo certo aí. Se puder também relatar aí as primeiras dificuldades, né, que você já encontrou, acho que seria aí bastante interessante. Um outro ponto que também acontece é pessoas que ficam com receio, né? Então, fala, caramba, eu já trabalhei 20 anos aqui numa outra área, estou, sei lá, com 45 anos, será que eu vou ser bem visto por um empregador, por uma área de RH, ou por até mesmo um colega de trabalho? Cara, você não deve ligar para nada disso, né? Até usando a dica acima, são áreas totalmente distintas, né? É como se você estivesse recomeçando ali uma nova vida. Então não há problema nenhum, até mais porque você vai estar muito mais maduro em questão de cabeça, em questão de como lidar com certas situações. Então um ponto é, sempre podemos ir para onde queremos. Então mesmo que você fique ali satisfeito e tenha, sei lá, 50 anos já de experiência, você ainda pode mudar. É claro que aqui você vai ter toda uma parte de analisar o momento, né? Então você vai ter que fazer ali um planejamento financeiro, né? Porque às vezes você não pode fazer uma loucura de largar ali um emprego, sei lá, de 10 mil reais para um estágio de R$ 1.000, né? Você tem que ser pé no chão, você vai preparando o terreno para em algum momento você fazer essa troca, né? Ela não precisa ser imediata, mas ela precisa ser ali consentida, né? Digamos assim, você precisa ter em mente que você quer em determinado momento realizar essa transição. Então, quanto mais cedo você fazer essa reflexão, você analisar o seu momento, analisar o mercado, ver quais são as possibilidades, isso vai ser mais fácil, vai ser menos doloroso, né, o que você tem que passar ali no dia a dia. Então, planejamento financeiro, você pesquisar o mercado de trabalho para ver o que a outra área está pedindo, quais são os principais requisitos. Você pode procurar profissionais para pegar opiniões de como que está o mercado, como que são as pessoas, o perfil da pessoa que está entrando naquela determinada empresa, né? O pessoal, principalmente hoje no LinkedIn, é super aberto. Então, se você perguntar para alguém, como que o pessoal entra geralmente aí na empresa, como que é o perfil dessa galera, você não precisa falar que você também está querendo entrar, que você está estudando para isso e tudo mais. Pergunta assim, joga um verde assim, e você vai colhendo algumas estatísticas para te ajudar a se moldar para essa transição, para ser bem tranquilo. Acho que a nova formação, a gente sabe que algumas empresas hoje ainda pedem lá de você ter diploma e tudo mais. A gente sabe que na prática, ali, depois que entra, nem sempre você reutiliza o conhecimento. Então, isso vai depender realmente o que você
almeja fazer, né? Qual que é o papel que você deseja exercer. E aí existe os mitos, né? Então, em cima disso. Então, não necessariamente você precisa voltar para a faculdade, idade para isso não existe, né? Você pode, a princípio, fazer isso a qualquer momento, e você não vai perder tudo o que conquistou, né? Então, como eu falei, vocês sempre vão estar ali com a cabeça mais madura, né? Buscando novos horizontes. Acho que o Thiago comentou alguma coisa. Possui experiência na área de administração de redes e suportes. Estou há 2 anos tentando transição de carreira para desenvolvimento de softwares, mas nem pro doutorado estou conseguindo. Estou me sentindo travado. Redes e suportes, pelo que eu entendi ali, você está tentando a transição de carreira dentro da própria área de TI, né, Thiago? Acho que a dica que a gente estava falando no início, né, de você procurar comunidades, mas não só a parte de assistir, né, para você também não ter um currículo assim, eu já assisti 45 palestras aqui na área de desenvolvimento, estou pronto. Pega realmente um tema ali e fala, cara, deixa eu tentar fazer uma palestra sobre isso. Porque o que acontece na comunidade, acho que a gente até comenta um pouco aí no próximo slide, que o pessoal tem essa visão um pouco errada, né? Geralmente um pessoal mais júnior fala assim, cara, eu não vou tentar dar uma palestra naquela comunidade, porque tá cheio de gente sênior, o pessoal já sabe tudo, vai eu lá, júnior, explicar o que ali sobre o que é Java, por exemplo. Isso é um pensamento totalmente errado. Sempre vai ter um pessoal que ele é mais júnior do que você, independente de qual tema você quer palestrar. E aí, por mais que tenha, sei lá, 15 pessoas assistindo, e você impactou aquela uma pessoa, isso já é super válido. Isso é uma experiência tanto de satisfação para você, para saber que você está colaborando com alguém, mas também para você ir criando essa casca, né? Você vai se construindo as soft skills. Então, vai procurando diversos eventos, né? Tem aqui o TDC, tem o Nerdzão, tem outros que são mais abrangentes em termos de conteúdo. Manda lá uma mensagem para o cara e fala assim, cara, eu gostaria de falar sobre isso. Tem como me encaixar? Se você ainda quiser, que é melhor ainda, Thiago, é você criar sua própria comunidade. Por que não? Você fala, cara, vou me juntar ali com alguém, vou começar, sei lá, uma vez por semana, fazer uma apresentação lá no YouTube. Tem a plataforma do Meetup, né, .com, que você acha comunidades diversas, você pode criar a sua, você pode engajar. Então, essa dica de você se aparecer no mercado, né, é muito mais válido do que você pegar uma plataforma genérica aí de emprego, anexar lá o seu currículo e falar assim, cara, alguém vai ler e vai gostar de mim. Não é só isso, né, hoje em dia. Bom, conversando um pouco aqui sobre medos e receios. Né? Acho que só um segundinho aqui para eu trocar aqui a tela. Beleza. Bom, sobre medos e receios, né? O principal ponto aqui é você conseguir lidar com esses receios. Então, alguns tópicos aqui que envolvem essa parte é a emoção desconfortável. Né? Então, a gente sabe ali que o principal medo da pessoa, tanto quando ela está construindo uma carreira, ou quando ela está saindo dessa faculdade ali, está na primeira experiência, é a parte do medo de fracassar. Então, um receio que eu tinha, por exemplo, né, na época que eu estudava, eu falava assim, caramba, será que no meu primeiro estágio eu vou ter que utilizar tudo que eu já vi? E se eu esquecer alguma coisa? E se eu tiver que fazer alguma tese que eu nunca vi esse conteúdo, como que vai ser? E isso é realmente pira, assim, né? Então, principalmente quem tem uma característica mais de ser overthinker, né, digamos assim, ficar pensando em diferentes cenários, a ideia é você tentar um pouco ir desconstruindo, né? Eu sei que não é uma chavinha que você, caramba, vou dormir aqui, vou acordar sem medo algum, vou mandar currículo para tudo que é canto. Eu sei que não funciona assim, mas é algo que vocês aos poucos precisam aceitar que a parte de fracassar não existe, né? Principalmente para quem está procurando ali as primeiras oportunidades ou está na transição, sempre vai ter uma pessoa para te ajudar. E mais, a pessoa que está te recebendo, ela sabe do seu nível. Né? Então, se ela conversou com você, ela leu as suas características, você disse o que você sabe fazer e aonde você quer chegar, ela vai estar te preparada para receber e ela vai te moldando para trilhar esse caminho. É claro que existem bons gestores e péssimos gestores, né? Isso também é um ponto que vocês vão conversando. No próximo slide a gente vai falar sobre essa parte de conhecer ambas as partes, mas a emoção desconfortável, eu sei que ela existe e aos poucos vocês vão tratando aí sobre isso. Então, em cima disso, a gente tem que ter sempre uma coerência, mas sem dar ouvido a todos. Então, pensando aqui nessa parte do medo, até com o slide anterior, principalmente mais voltado para a transição, é a gente não ouvir, principalmente quem não quer que a gente cresça, né? Isso acontece muito aí no mercado de trabalho. Então, você comenta com alguém ali, pode ser até um amigo, né? Fala assim, cara,
tô pensando aqui, sei lá, já trabalhei muito com dev e eu quero ir para a área de testes, por exemplo. Aí sempre vai ter alguém, não, mas lá ganha menos, não, mas lá é mais difícil, não, porque lá tem mais demissões. Então, geralmente as pessoas, elas tendem, né, dependendo ali das relações, a te mostrar pontos negativos do que os pontos positivos que você pode colher com isso. Então, o seu papel aqui da coerência é conseguir ir separando essas ideias, né? Não deixar se levar por todo o pessimismo aí de quem nem tentou muitas vezes realizar uma transição, né? Isso aí também está cheio do mercado, né? A pessoa que ela não tenta avançar na carreira dela, também ela não tenta outras frentes e ela quer que ninguém tenta, aparentemente. Então, aqui é um ponto de cuidado aí, principalmente com pessoas que vocês conhecem um pouco menos ali, em termos de personalidade, né, em termos de objetivo. Explorar o desconhecido, né, também é um super receio, tá aí ligado com essa parte de emoção desconfortável. Então, o cara fala assim, cara, eu vou entrar ali de cabeça, né, numa área nova, e se for totalmente diferente do que eu pensei. Então, aqui entra a característica do medo da incerteza, né, ele é justamente o amigo ali da parte de perder o controle, né? Então, aqui existem várias formas diferentes de você lidar com isso, né? Algumas passam ali por psicólogo, né, para ajudar alguns pontos, né, para reduzir esses medos. Mas se vocês observarem como as pessoas atuam no mercado de trabalho, vocês vão ver que é bem tranquilo quando você se encaixa nas primeiras conversas. Por isso que aqui o importante é você realizar o networking, né, conhecer realmente o dia a dia das empresas, né? A gente fala empresa, mas são as pessoas que trabalham nela, para vocês ir se familiarizando com o tipo de discussão que existe. Então, quando você entra nessa nova área que você está querendo explorar, você fala, caramba, já ouvi muito sobre isso, já sei mais ou menos como funciona, já estou a par ali de alguns assuntos. Então, explorar o desconhecido, uma vez que você explora logo e vai, os outros passos ficam bem mais tranquilos. Deixa eu ver aqui, acho que a Ingrid tem um relato. Uma coisa que estou fazendo é ingressar em programas de treinamento em programação. Ano passado entrei no projeto Instituto No, mas complica e me formei com front-end. Esse ano entrei na Oracle Next. Em breve me formo como back-end. Legal. Me ajudou bastante tanto na formação quanto no network. Isso é legal, Ingrid. Acho que o ponto aqui, né, que você frisou, não foi só a parte técnica, né? Foi realmente conversar com as pessoas, né? Trocar essa experiência tanto de conhecimento, mas também muito provavelmente de outras características que vai te ajudar aí nessa parte de você conseguir, né, uma primeira oportunidade ou você construir os seus projetos. Deixa eu passar aqui o slide. E tem um item que eu sei que muitos aí já conhecem, né? Geralmente é batido aí nas apresentações na área de carreira, que é a síndrome do impostor, né? A gente sempre tenta evitar colocar isso aqui no slide, mas é um tópico pertinente. Eu vejo que, apesar da gente sempre explicar, sempre tem aí uma galera, né? Um grupo de pessoas que não conhece. Então, a síndrome do impostor, ela resume os medos e receios que você tem em qualquer fase da sua vida, não só para a parte profissional, não só para um emprego ali, para um primeiro emprego, mas para qualquer etapa, né? Até uma pessoa que, sei lá, tem 15 anos de emprego e ela vai para uma tarefa nova, ela pode ter uma síndrome do impostor. Né? Então, até aqui tem um gráfico que eu achei bem divertido, né? Das pessoas que têm síndrome do impostor, outras pessoas que também têm síndrome do impostor, e o resto das pessoas, elas também têm síndrome do impostor. Então, todo mundo ali, em algum momento, né, da fase da vida, se sente incapaz de determinadas coisas. Né? Então, ansiedade, dúvidas, insegurança, a pessoa fala assim, caramba, mas e se eu for uma farsa aqui? Se eu sair do meu emprego que eu estou aparentemente estável, porém feliz, de eu ir para um outro e não saber atuar, mas eu acho que eu não sei programação o suficiente. Às vezes o cara, sei lá, o cara faz 1 milhão de projetos sozinho, o cara sabe todos os padrões de código, o cara sabe fazer levantamento, sabe falar com o cliente, mas na hora de mandar uma vaga, ele fala, caramba, mas será que eu sei mesmo? Quem garante que eu sei? Né? Então, esses itens aqui é o que vai te puxando para trás e vai fazendo você travar. Né? Então, uma vez que você tem esse autoconhecimento, né, que é a palavra que a gente usou aí nos slides anteriores, você tem a tendência de ir deixando isso um pouco mais de lado, né? Porque isso realmente é uma falsa sensação que você não é capaz de explorar novas coisas, seja uma troca de carreira ou seja uma nova tarefa ali no mesmo projeto, por que não?
Então, tem aqui, né, o ciclo, né, de ansiedade, dúvida e segurança quanto às próprias capacidades, práticas de autossabotagem, dependência de aprovação externa, da pessoa querer ali ter um feedback, né, falar, caramba, tá bom esse projeto, eu fiz certo, eu tenho que mudar alguma coisa, né? Então, se você tem um excesso de dependência de aprovação, isso também pode ser ali um red flag, né, digamos assim, para você ver se você não está se auto-sabotando, se você não está se levando para trás, e desqualificação dos feitos pessoais. Fala assim, caramba, eu consegui esse projeto aqui, mas foi, sei lá, pura gambiarra, eu consegui essa vaga aqui, mas foi porque alguém desistiu. Não fica pensando nesses tipos de assuntos, né? Não fica se desqualificando os feitos que muitas vezes a pessoa que está te avaliando, ou alguém de fora fala, caramba, a pessoa ali é honestíssima no que ela se propõe a fazer. E realmente é. Só que você tem essa característica de insegurança, né? De achar que não está nada certinho. Né? Então a pessoa fica, caramba, e se? E se não gostar? E se eu não ser aceito? Né? Ah, será que toda empresa é assim? Né? Estou bem aqui, estou com incerteza. E se eu me arrepender? Né? Se eu mudar? Ah, você reclama demais, você quer que todo mundo muda de área, por exemplo. Então aqui são algumas frases aí que eu ouço também a galera falar, que é algo que vocês vão desconstruindo aí ao longo do tempo, né? Uma vez que você vai separando, né? O que vai te ajudar a chegar naquele objetivo, né, aquelas metas que você traçou lá no início, né, no, que a gente falou um pouco nos primeiros slides, para o que está tentando evidenciar pontos negativos ali te travando, né? Então, sempre vai ter uma pessoa ou outra, uma frase ou outra que vai falar, caramba, você está infeliz aqui, mas pelo menos você tem o seu salário todo mês. Não é bem assim. Então, em cima disso, né, tem algumas observações aí liderando equipes, né, que a gente acaba percebendo até dentro aqui dos próprios chats, né, das diferentes sessões. Então, as coisas que acontecem são esses ciclos de autossabotagem, né, então a gente vê realmente o pessoal, principalmente mais júnior, né, com essa auto-insegurança. Então, se você lidera times, principalmente, conversa com essa pessoa, tenta ver o que ela está desconfortável, o que ela não está confortável. Se você é uma dessas pessoas júnior, conversa ali sobre como que você está se sentindo, né? Pergunta quais os caminhos que você deveria seguir para chegar naquele determinado objetivo e sempre tenta ler mais sobre o assunto, né? Tenta ir marcando ali quais são as red flags que vão te mostrando o que está te levando para trás. Fala, cara, mas eu estou pedindo muita autoaprovação. Será que isso não é um problema? Será que eu estou inseguro? Você vai ver que sim, aí você vai parando, né, aos poucos com essa característica. Um outro ponto que a gente observa é o potencial não explorado pela pessoa, né? Então, eu liderando times, eu tinha muita mania de falar assim, caramba, você tem um potencial incrível aqui e tudo mais, por que você não muda de área? Por que você não tenta atuar com isso aqui? Por que você, sei lá, não sai de júnior para pleno, por exemplo? A gente pede ali, a gente conversa para atualizar, né, a parte do seu currículo, vamos pegar novas tasks, vamos fazer isso aqui, ou colegas, por exemplo, que são de outras empresas, falam assim, caramba, mas essa empresa aí, você está atuando como sênior, mas você ainda está ali registrado como estagiário, por exemplo, eu acho que você deveria mandar currículos, né, você deveria pegar toda essa experiência que você já teve aí, que está equalizado com o sênior, e tentar a oportunidade em outro lugar. E aí eu vejo muita gente com a simples frase, mas toda empresa é assim, isso é normal para qualquer empresa. Então, isso é uma mentalidade um pouco mais antiga, que eu vejo um pessoal, geralmente é o primeiro emprego, que tem essa visão que se você está infeliz em um lugar, no outro lugar, provavelmente você vai ser infeliz também. Pode acontecer, não estou falando que, nossa, vou mudar e vai ser sempre para melhor. Às vezes pode ser um bait ali, né? A gente sempre conhece melhor quando a gente está atuando lá, mas existe grande chance de você realmente se dar bem em termos de satisfação pessoal. Você fala, caramba, realmente é uma tarefa que eu gostaria, ou eu não sabia que tinha esse potencial, né? Muito obrigado por me avisar, eu vou tentar explorar mais esse lado. Então, tanto vocês que percebem o potencial na galera, tanto com o que elas trabalham, com o que elas poderiam trabalhar, ou quando seria a hora delas mudarem, dá esse toque, né? Até para ajudar elas a se conhecer. E se você é uma dessas pessoas que estão recebendo nessas dicas, tentem pontuar melhor, né? E não sempre levar pela consideração que toda empresa vai ser igual, ou toda empresa você vai ter um certo grau de satisfação. Porque senão realmente você vai ter o segundo item aqui, que é ser explorado pela empresa atual. Então você não explora o seu
potencial, né, as características que você tem, porém a empresa que você está, ela vai explorar. Então ela fala assim, caramba, já que esse cara aqui ele não reclama, ou ele não tem visão de sair, ou ele não quer ver outras coisas, vamos taxar ele de task, vamos gastar ele aqui até onde der, e a gente continuar registrando ele como júnior, por exemplo, ou como estagiário, ou vamos demorar até o limite que der para levar ele para pleno, por exemplo. Então, esses dois comportamentos, né, esse potencial não explorado pela própria pessoa e o potencial explorado pela empresa atual acontece bastante, são pontos que vocês devem ficar de olho. E rola o estresse, né? Então a pessoa sempre fica com aquela característica ali de falar, caramba, mas eu preciso entregar, né? Nossa, vou ficar até mais tarde porque isso é normal, né? A gente tem que terminar o trabalho, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aceita que dói menos. Não é bem assim. Né? Eu não lembro se aqui no TDC tem alguma palestra sobre saúde mental. Acredito que nessa trilha aqui de carreira, em algum momento já teve, ou ainda vai ter em algum outro dia, mas é um ponto que muitas vezes a gente não dá bola até que aconteça. Né? Então, por exemplo, eu já tive colegas de trabalho mais novos ali que passava a noite, por exemplo, vomitando, ou ficava doente com mais facilidade, justamente por essa parte de estresse. E a pessoa realmente tinha essa visão, né, que toda empresa era assim, que aquilo era normal. Não é nada normal isso, gente, de verdade. Então, só quem tá passando aí por momentos de estresse, que, sei lá, tá um ano já nessa vivência, procurem conversar com alguém, né, procurem esvaziar, procurem pensar em novas ideias aí, novos horizontes. E isso tudo aí muitas vezes gera, né, a frustração com a área ou o momento atual. Então, principalmente para a galera que já tem uma experiência anterior, na primeira frustração que ela se encontrar travada e ela não conseguir ou não querer, né, tentar mudanças, ela fala assim, não, acho que TI realmente não é para mim, vou voltar para a área da saúde, que pelo menos lá eu ganhava um pouco mais, por exemplo. Ou se a pessoa, sei lá, saiu da faculdade e direto foi para a área de TI e ela só gosta de fazer aquilo, né, só entre aspas, ela vai sempre trabalhar frustrada em um determinado nível. Né? E pense uma pessoa, sei lá, com 18 anos começando agora e ela já está frustrada faz 2 anos, com essa mentalidade de não procurar, né, novos caminhos, cara, quando ela tiver 40, ela já vai estar só o pó ali, né, da saúde mental. Então, isso aqui leva para o nosso último tópico, né, que é conhecendo os seus pares. Né? Então, geralmente, dentro de toda empresa, a gente tem aqui uma parte de one-on-one, que é uma reunião que fala muito sobre a importância de conhecer cada pessoa do seu time. Então, a pessoa que lidera times, né, lidera uma galera, ou tem ali um certo grau de conversa, perguntem, né, como que ela está se sentindo, pede para ela definir os seus medos, peça para ela definir os seus receios, pergunte aonde que ela quer chegar, pergunte como que você pode ajudar ela a trilhar aquele caminho, a melhorar o dia a dia dela ali na empresa, até para você não perder o profissional. Então é muito importante que você, como líder, vai criando esse ambiente onde vocês possam conversar, né, de forma aberta e você encaixando ali o seu profissional, né, de uma melhor forma. E se você é um desses profissionais, se você não tiver um processo de one-on-one na sua empresa, cara, vai lá no seu gestor, né, na sua gestora, e fala, olha, eu estou me sentindo assim, estou me sentindo assado. A gente sabe que aqui tem um pessoal que sempre tem um receio, né? E, nossa, se eu falar que eu não estou feliz ali, a pessoa me desligar. Ou tem um outro ponto aqui, né, que a gente poderia ter falado no slide anterior, é que existe uma mentalidade ainda que você mudar de empresa em um curto período é errado. Fala assim, caramba, mas se eu tentar mandar lá o meu currículo, a empresa vê que eu saí da minha empresa anterior e fiquei lá 6 meses. Ela vai perguntar por que eu estou pulando de empresa por empresa. Isso não é mais bem verdade, pelo que eu tenho reparado e pela minha própria experiência. Então, muito mais vale você ter uma experiência bacana em um ano, você ter uma vivência ali de projetos que realmente agregaram algum valor, seja na soft skills, seja na hard skills, do que você ter 10 anos ali, entre aspas, não fazendo nada que seja interessante para você reutilizar depois. Então, também não se sintam receosos, né, por medo, por tempo de casa. Né? Ah, só tenho 6 meses, será que eu já devo ver outra oportunidade? Você não precisa mudar agora, mas é sempre bom você participar da comunidade, vai dando umas pescadas ali na vaga, para você estar sempre se atualizando de como que está o mercado, né? Como que a galera atual está pensando aí nesses segmentos. Então, sempre conheça as pessoas do seu time, sempre converse com seus gestores, né? Repasse seus medos, explore o desconhecido, não dê ouvidos para os padrões, né? Seja aí mais coerente.
né, eu acabei não trazendo aqui para o slide, né, mas tem uma pesquisa aqui da empresa PageGroup, acho que foi ano passado, se não me engano, essa pesquisa, ela fez aqui com 800 profissionais, e tem alguns fatores, né, que levaram aí essa troca de emprego, ou o que mudaram exatamente a pessoa trocar, né, de segmento. E dentre os percentuais aqui mais altos, estão essa falta de oportunidade de crescimento no emprego atual. Então, se você também se sente ali que está travado, né, se o seu plano de carreira ali está travado, sente que, sei lá, você está trabalhando muito e você não vê que você poderia, por exemplo, subir de nível, isso também deve ser um ponto aí para autoconhecimento, né? Às vezes você também querer desejar trabalhar em uma empresa maior, o salário atual não corresponde ao mercado, né? Você tem aí a parte de área de atuação mesmo, né? A parte de satisfação, não são sempre pontos aí para vocês estarem analisando, né? Estarem se autoconhecendo para pensar em novos horizontes. Então, aqui, né, a imagem das chaves do castelo é que a gente sempre vai conversando com algumas pessoas, mas a gente sabe que sempre vai ter aquele que fala assim, ah, não, Wesley, eu acho que toda empresa é assim mesmo, acho que a gente nunca deve mudar, e é isso aí, eu vou ficar aqui onde eu estou. Aí você só aceita, né? Você fala assim, ó, beleza. O importante é que você está a par dessas características, se você quer ficar, beleza, e é isso. Não faça que nem eu, que já comprei algumas brigas aí com carreiras com algumas pessoas. Acho que o judoca aqui não mandou, né? Qualidade de vida ou momento de vida. Acho que perfeito. Acho que tem uma parte aí de equilíbrio, né? A gente sabe que também, como eu falei lá no início, não dá para você muitas vezes fazer loucuras, isso vai depender do seu ao redor, né? A gente sabe que às vezes a pessoa precisa ali de dinheiro para pagar coisas, ou ajudar a família, ou ela não pode trocar agora por N motivos, mas é sempre bom você pontuar e, como eu falei, ter um planejamento, tanto financeiro quanto de momento, né? Então você não precisa, às vezes, mudar de carreira mês que vem, ou você não precisa colocar assim, caramba, se eu não achar o primeiro emprego mês que vem aqui, acabou para mim, não é assim, mas sempre criaria um plano, né, de médio prazo, né, digamos assim. E acredito que é isso. Acho que deu aqui o nosso tempo, né, que era 2h40. Se alguém tiver alguma dúvida, né, aí algum relato, né, acho que a Ingrid comentou aqui um pouquinho, o Thiago também, fiquem à vontade. A gente sabe que é um tema que dá para discutir bastante, né, um tema que depende aí de diversos fatores, então dá para a gente explorar bastante, dá para vocês lerem também um pouco mais sobre isso, né, quem tiver interesse, e também tem aí o meu LinkedIn, para quem quiser perguntar alguma coisa por fora depois.